está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, 9 de junho de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no nosso Debate 93 de hoje o pastor Josué Valandro Júnior, da Igreja Batista Atitude. A pastora Andréia Melo é a nossa menina da mesa de hoje. Pastor Jean Max, da Assembleia de Deus na Ilha do Governador. E o reverendo Roberto Barnabé, da Igreja do Nazareno em Olinda. Olha aí o japonês da Federal, minha gente. Você já tomou conhecimento disso? Se não tomou, tá tomando conhecimento agora. O japonês, aquele que prendeu muita gente, ou pelo menos estava escoltando, acompanhando muitos daqueles que foram presos na famosa Operação Lava Jato, também foi preso. E nós vamos conversar sobre esse assunto e o que isso influencia as nossas vidas. Medo ou prudência? Você deixaria de vir às Olimpíadas? Imagine que você não morasse no Rio. Imagine que você toma conhecimento de que existe o Zika vírus, o chikungunya, a dengue. Especialmente você, menina, está grávida. Você deixaria de participar das Olimpíadas, ainda que profissionalmente, por questões que envolvem este assunto? O que te impede? Muitas vezes o medo te impede, a prudência te impede de alguma coisa especial na sua vida? Eu quero ouvir a sua opinião e a sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje. Porque normalmente temos o ímpeto de colocar a culpa dos nossos erros nos outros e até no diabo, hein? Como a gente define o que é caráter e o que é obra maligna? Qual o caminho para ter um caráter moldado e deixar de ser mau e virar bom caráter? E aí, ouvinte, que pensa você sobre esse assunto? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastora Andréia Melo, bom dia, bem-vinda ao nosso Debate 93 de hoje. Começo ouvindo a sua opinião. Porque normalmente, pergunta aqui a nossa ouvinte, temos o hábito, né, e o ímpeto de colocar a culpa dos nossos erros nos outros e até no maligno. Bom dia, JR, bom dia, mesa, aos ouvintes. Eu acho que a gente tem esse hábito porque é mais fácil, é melhor, mais gostoso, né? É muito melhor ver a culpa e o erro e a responsabilidade da minha vida no outro do que tratar aquilo que está errado em mim. Essa é uma síndrome que vem lá do Éden, né? Quando o homem pecou e Deus foi lá conversar com o homem e o homem colocou a culpa na mulher, a mulher colocou a culpa na serpente. Então eu acho que exercendo o livre-arbítrio, nós temos que entender que junto com o livre-arbítrio nós temos uma responsabilidade de vida. E a responsabilidade de vida é exatamente isso, assumir quem você é e assumir as consequências daquilo que você faz, né? E isso aí é um processo de crescimento pessoal. Só que é muito mais fácil eu dizer que o pastor fulano de tal é responsável pela minha decisão errada, ou a minha mãe, ou os meus pais, ou o meu passado, ou Deus, né? Muitas pessoas culpam a Deus por estar vivendo, às vezes, as consequências de suas escolhas erradas. Muito bem. Pastor Jean Max, bom dia, querido, seja bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez no meio dos irmãos. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Eu estou em pleno acordo com a pastora Andréia Melo. Eu exatamente estava pensando naquela situação de Gênesis, né? Então, dando resposta a essa nossa ouvinte, nós temos o ímpeto de colocar a culpa nos outros por uma herança genética e por uma herança espiritual. Adão culpou a mulher que Deus deu a ele, a mulher culpou a serpente, então o diabo já ganhou a primeira culpa ali, bem merecida, é claro, e Deus acabou sendo responsável por tudo, porque
no argumento, na defesa de Adão, no final de tudo, Deus era o responsável. E a gente acaba lançando também a culpa dos nossos erros sobre Deus, que é a última instância dessa fuga. Então, quando eu identifico essa realidade, que a culpa, eu mesmo que tenho culpa, coloco a culpa no outro. Exatamente. Nesse caso, é uma fuga, né? Nesse caso, nós estamos colocando a culpa em Adão e Eva. Exatamente. Bem colocado. É isso? É a herança. Reverendo Roberto, que pensa o senhor? Né? Bom dia, Jota. Prazer estar aqui com vocês novamente. A gente sempre percebe o ser humano tentando de alguma forma se livrar, né, das suas responsabilidades. Também a maneira dele se locupletar, colocando sempre essa projeção em alguém. Há uma necessidade de alívio, até de compensação interior. E nesse caso aqui, quando a pessoa ela não desenvolve um caráter maduro, um coração puro, com certeza ela nunca vai conseguir enxergar a sua falha, o seu erro, e não vai conseguir jamais admitir. E é uma situação muito comum, assim, não deveria ser, né? Muito comum nas pessoas sempre projetando o erro nos outros e não ver nela a necessidade dessa mudança, dessa transformação, porque eu vejo a falta de caráter, tem duas linhas, né? Tem aquele que é um processo, que é normal, a pessoa vive no ambiente, a pessoa tem ali todo um contexto familiar e ela vai aprendendo de maneira errada. Mais uma vez que ela conhece o que é certo, o que é correto e não muda por necessidade de viver assim, que achar que é melhor, então isso é mau caráter e já de uma parte até patológica, né? Uma coisa que só se torna doença e faz muito mal para todo mundo, né, Jota? Pastor Josué Valandro Júnior, bom dia. Eu vi uma frase uma vez que uma pessoa dizendo, olha, se você tem culpa, e a pessoa disse, olha, eu vou botar a culpa em quem eu quiser, já que a culpa é minha. Entendeu? Então, já que a culpa é minha, a culpa é sua. Porque a culpa é minha, eu ponho a culpa em quem eu quiser. Ou seja, é a síntese daquele que não assume a sua responsabilidade. Se é da natureza humana, se é resultado da contaminação, do pecado na nossa vida, isso é uma coisa que não tem jeito, não tem mudança nesse... E o que acontece quando eu não assumo a minha culpa? O que isso gera para minha vida? A impressão que as pessoas têm é que delegar a culpa para alguém vai livrá-los de algumas situações. Por exemplo, ele acha que ele vai se livrar das consequências. Não vai. Não vai. Se a menina foi lá e falou, não, foi ele que me seduziu, mas o neném está ali e vai nascer, né? Se ele pegou uma doença ali porque fez uma coisa errada e tudo, mas foi ele que não me falou que já estava doente. Tudo bem, mas agora você está doente, você pegou aí uma doença sexual, sei lá, estou dando um exemplo assim, bem esdrúxulo. Muitas vezes a gente pensa que vai se livrar da consequência daquilo, passando para alguém a culpa. Não vai. E pior de tudo, é que quando lá no final das contas se detectar que aquela culpa na verdade era minha, eu fiquei com descrédito, eu ainda tentei empurrar para outro, ou seja, eu não fui honesto. Quantas vezes um marido, ele age dessa maneira? Uma ex-namorada dele ligou para ele e alguma coisa, ele, em vez de bloquear o negócio, falou, não, a mulher que ficou me ligando. Ele culpou. A mulher, como se ele fosse assim, não foi ela que me ligou, mas calma aí, você atendeu. Então, como é que você quer que a sua esposa não ache que tem alguma coisa? Você falou 20 minutos. Então, a segunda coisa que eu acho que acontece, pastor, é que quando eu não enfrento a realidade, eu tento passar a culpa, eu não estou exercendo uma coisa que eu acho que está faltando muito nas pessoas hoje, que é a maturidade. Nós temos gente que está há 20 anos, 30 anos na igreja, mas é imaturo para lidar com as consequências das coisas. Tem medo de ser visto como alguém frágil. E a Bíblia nunca nos ensinou a ser super-heróis. A Bíblia sempre nos disse que os grandes homens de Deus, que andavam segundo o coração de Deus, eles eram frágeis. Então, eu não cresço. Terceira consequência de eu tentar repassar a minha culpa é que eu bloqueio um aspecto fundamental na minha vida, que é a capacidade de ouvir críticas. Um pastor que não ouve críticas, que não engole alguns sapos, ele não vai a lugar nenhum. Um líder que não sabe lidar com uma pessoa que em algum momento
foi até desrespeitoso, mas naquele momento, se você chegar e cortar a cabeça do cara, vai ser pior ainda a situação. Quem não sabe fazer uma leitura do momento, ouvir uma crítica e muitas vezes até aprender em cima daquela crítica, mesmo que às vezes feita de uma maneira incorreta, não vai avançar. Todo mundo que cresceu teve alguém que o criticou num ponto que te machucou, mas que te fez refletir. Eu já aprendi tanto com uma crítica que não foi gostosa na hora. Isso começa com os nossos pais. Então a gente não está entendendo que assumir a culpa de alguma coisa, às vezes, é o grande levante da gente para poder encarar aquela realidade como uma realidade nossa, e se é uma realidade minha, eu preciso tratá-la na minha vida. Agora, enquanto eu repasso, conseguir repassar, então não é um problema para eu tratar, não é um problema para eu aprender, não é uma maturidade que eu preciso adquirir, porque eu repassei. Então o JR é culpado, então beleza. Porque quando você joga essa responsabilidade ou essa culpa em cima do outro, você está enganando a si mesmo. Você está colocando, na realidade, uma lente totalmente inapropriada para os teus olhos para olhar o seu interior. Né? Você está deixando a oportunidade de ver essa crítica como uma forma de crescimento, de mudança, de transformação. Então, quando você joga sempre a culpa para o outro, você vai ver sempre o erro no outro e não em você. E quando você não tem essa capacidade de autoanálise, como você vai se corrigir, como você vai renovar o teu entendimento, como você vai enxergar a tua própria verdade e se libertar através dela, né? Porque até mesmo as nossas mudanças e as nossas transformações nós jogamos para Deus, né? Nós achamos que temos que tomar uma atitude ou não tomar atitude, ser completamente passivo diante das transformações da vida. E Deus vai fazer tudo. Deus é responsável pelas mudanças interiores. Então eu vou orar, aquilo vai acontecer na minha vida, porque se não acontecer, a culpa foi de Deus, porque Deus não fez. Então, na realidade, quando a gente deixa de exercer essa faculdade, esse direito de decidir, de assumir, porque todo bônus tem um ônus. Olha, quando a Bíblia nos diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9, ele é precedido por uma afirmação clara de que todo mundo peca. Sim. Não existe aquele que não peca. Se você disser que não peca, você é mentiroso. Ou seja, se existe o privilégio da confissão, é porque existe o ônus ali, o problema do pecado. Se não houver a convicção do pecado, não haverá a confissão. Se não houver a confissão, que é quando eu assumo a minha culpa, não haverá o perdão. Se não houver o perdão, o que será da vida espiritual de uma pessoa? Esse versículo fecha com o ato judicial de Deus, né? Deus é que nos perdoa, nos purifica. Agora, também tem uma questão relacionada ao ambiente, à criação, a como os pais estão criando seus filhos. Tem pais que não enxergam que seus filhos são errados, que falham, e a criança, ela é criada dentro dessa bolha, desse invólucro, e que ela só faz as coisas certas, que os outros é que erram, que ela que não tem problema, é que ela é a melhor da turma. Infelizmente, a criança cresce e se torna um jovem, um adulto que não consegue enxergar nela essa culpa, essa falha, porque foi justamente o que foi embotado nela. Então desenvolve uma síndrome de narcisismo mórbido. O camarada não se acha errado, não se acha um cara falho, ele não comete nada de que venha danificar a sua moral, e quando ele tem algum problema, um conflito interior, ele projeta, como falou o pastor, ele vê isso nos outros. Mas ele quer falar de si, mas não consegue falar de si, porque senão ele vai estar se atingindo. Então ele fala do outro de uma forma para poder se aliviar. Isso numa linha psicológica, psicanalítica. Então, nesse caso aí, é importante ser confrontado, é importante a pessoa enfrentar os seus erros, confessar os seus erros, não só por uma questão espiritual, mas por uma questão psicológica, emocional e de uma vivência maravilhosa no ambiente da escola, do trabalho, aonde quer que ela passar. O senhor tocou num ponto muito importante, porque a depender de como a criança era tratada diante dos seus erros, porque em geral os pais querem filhos perfeitos para poder exibir, né? Ainda mais na igreja. E aí,
começa uma cobrança muito além daquilo que a criança pode produzir, e como a criança percebe logo no começo que não tem como agradar o pai e a mãe, ele vai começar a esconder os seus erros, vai trabalhar escondendo os seus erros. Observe aqui no texto que J.R. citou, que quando confessamos os nossos pecados, olha como Deus aparece, fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, se uma criança tem pai que diz assim, se você falar a verdade, você não vai apanhar, né? Aí a criança fala a verdade e apanha. Então não adiantou, ele vai dizer, então é melhor mentir. E esse histórico aí na vida de muita gente acaba fazendo dela um adulto desse padrão aqui, ó, que não aceita de forma nenhuma crítica, que joga a sua culpa sobre todo mundo, né? Todo mundo vai pagar por ele, menos ele. Mas foi bem dito aqui pelo pastor Valandro que ninguém escapa da consequência, ele vai acabar colhendo aquilo. Agora, só um instantinho, a gente não tem a cultura de famílias terapêuticas e de igrejas terapêuticas. A gente tem um cajado muito forte para determinadas coisas que os pais definiram que aquilo não pode acontecer, não pode. Então, às vezes, a gente, para certas coisas, a gente tem um cajado muito forte. Para outras, assim, o menino faz o que quer. É impressionante. Como que a gente é tão liberal para certas coisas, mas tem aquilo que o pai, que é uma síndrome dele, que é uma dor dele, que é um trauma dele, tipo assim, nota da escola. Depois o menino pode pegar ali e ficar no FIFA a tarde inteira, ou pode ficar vendo porcaria na internet, o pai não está nem aí. O pai não está preocupado se ele leu Bíblia, se ele orou, se ele está indo no culto, se ele fica lá fora. Não, tirou boa nota. Então por quê? Porque aquilo é o foco do pai, é a vida escolar. Então a gente não vive a visão terapêutica de família. Gente, onde é que você errou? Por que você acha que você errou? Você acha que o pai ajudou você a errar nisso? Sua mãe teve culpa nisso? Alguém aqui colaborou ou foi uma decisão sua? E aí, o que você aprendeu disso? Meu Deus, a gente não tem isso. Então, o menino vai esconder. Ele aprende a esconder desde pequeno. E ainda tem um sistema comparativo, do tipo, teu irmão nunca me deu esse trabalho. Então, eu não vou ouvir isso pela cara de novo. Eu não vou ouvir, então eu começo a esconder. E se eu puder passar para o meu irmão para desconstruir essa imagem de bonzinho dele, quantas vezes nós escutamos uma criança falando assim, todo mundo pensa que fulano é isso, mas não é tudo isso não. Ele é meio assim não. Minha mãe ainda vai descobrir quem ele é. Então eu já ouvi isso 1 milhão de vezes. Por quê? Porque na cultura não terapêutica das nossas famílias e das nossas igrejas, muitas vezes, aqui não estou julgando igreja nenhuma, em termos gerais, a gente é muito taxativo naquilo que é um valor, naquilo que é um princípio, que aquela família ou que aquela igreja definiu. Isso é o mais importante. E isso, pastor, nós estamos também muito comprometidos com a imagem, né? Nós somos uma geração extremamente comprometida com a imagem. Então, quando você assume responsabilidades, você está correndo o risco de manchar a sua imagem, né? Porque você está assumindo, eu fiz isso, eu errei dessa forma, né? Você está falando aí como Paulo, olha, tem um negocinho aqui dentro que é ruim, e é ruim, eu não quero fazer, mas faço. Então, você está se expondo, porque o crescimento ele vem através da exposição mesmo de quem você é. Agora um outro ponto que eu queria citar, o pastor falou, né? Pastor Jean também falou sobre a questão de pais exigentes com os filhos e ele acaba mentindo, né? E não assumindo as responsabilidades. Também tem um outro lado, que é o pai que cria os filhos como vítimas eternas. Coitadinho, ele não fez isso. Não, coitadinho, foi o coleguinha que provocou ele. Coitadinho, ele fez isso por causa... Então tá sempre justificando os erros daquela criança. Então ela vai crescer se sentindo vítima da sociedade, vítima das pessoas, as pessoas que a levam a errar, e é uma outra vertente do que o pastor falou. Né? O que acontece? Os pais criam essa imagem no filho, e o filho vai desenvolvendo o crescimento emocional, físico, psíquico, de que não pode jamais falhar com o pai, porque é aquela imagem que o pai criou dele. E aí vem justamente esse estereótipo. Ele vai começar a agir de uma forma que ele tem medo justamente de contradizer aquilo que o pai acha dele. Aí já desenvolve uma síndrome muito terrível, porque com isso vai criando a pessoa mau caráter. Pessoa mau caráter, o cara é capaz
de fazer mal aos outros é o sociopata. Ele tem a capacidade de desenvolver uma maldade tão grande de usar as coisas dos outros, dizer que não usou, de enganar as pessoas e mentir assim, com uma cara muito tranquila. Ele começa a desenvolver tranquilamente, e aquilo não afeta ele em nada, não atinge ele moralmente em nada. Ele já está completamente, protegido de qualquer reação contrária. Ele não se envolve sentimentalmente com nada, ele é frio, ele é calculista, porque o sociopata, ele só não faz a maldade de ferir, de matar, mas a maldade de criar problema para os outros, ele faz com maior tranquilidade, e justamente por esse berço iniciativo da família, de não confrontar, de não corrigir e até mesmo de proteger a criança. Pergunta ao nosso ouvinte: como a gente define o que é caráter e o que é obra maligna? Existe alguma maneira de definirmos isso de forma objetiva e de forma clara para o entendimento dos nossos ouvintes? Como é que a gente define o que é caráter e o que é uma obra maligna, para discernir? Não, aquela pessoa é isso mesmo, é o caráter dela. Não, aquela pessoa não é nada disso, ela está sendo usada pelo inimigo. JR, tem um problema muito grave. A gente faz uma afirmação correta de que tudo é espiritual. É verdade. Tudo é espiritual. Óbvio, porque a gente é corpo, alma e espírito, não tem como... Quem é dicotomista, tudo bem, mas assim, a gente tem espírito, né? Todo mundo concorda nisso. Então, eu não tenho como dissociar. Se eu estou com dor de dente, isso interfere no meu humor, isso interfere na minha alegria, isso interfere, né? O meu corpo interfere no meu todo. E aí, a gente começa a não criar mais os dois blocos de que existe um mundo espiritual em essência e de que existem ações humanas, materiais, e que é a minha essência, é a minha resposta. A gente esquece que tem um ser humano nesse processo todo. E aí a gente começa a reportar ao inimigo: o inimigo é sujo mesmo, armou para você, caiu, quer dizer, no final vira um coitadinho, né? O cara tá, por exemplo, ele arrumou um amante, ele tá há 2 anos com a amante. Rapaz, o inimigo tem fúria na tua vida mesmo. O inimigo tem fúria na vida de todo mundo, né? O inimigo olha, você começou a mexer com o Ministério de Família, não foi? Olha, quem mexe com o Ministério de Família de igreja é terrível, cara. O diabo não desiste. O outro, você tá falando que louvor, cara, olha, porque é o louvor, né? A única coisa que vai continuar no céu. E tem essas frases prontas, né, que o pessoal fala. Então, tem uma doença no meio evangélico de reportar para o inimigo e de reportar para as forças espirituais do mal uma série de coisas que são que fazem parte da nossa falta de conduta do dia a dia. As pessoas não fazem da vida devocional um instrumento real no seu dia a dia. Se ora muito pouco, JR. Se lê muito pouco a Bíblia. Eu acordei de manhã, aí eu correria e tal, e eu fui para a igreja depois, e fui direto e trabalhei. Realmente, tem muita gente trabalhando muito para Jesus. Mas hoje eu estava fazendo um discipulado com um dos pastores da igreja e perguntando para ele: cara, qual foi teu tempo devocional ontem? Qual foi o momento que você botou uma música assim e deixou rolando e você sentou diante de Deus e falou: Deus, e aí? O que você está achando? O que você está achando? Eu vou te falar o que eu estou achando, depois você me dá a sua impressão, para tentar descobrir a voz de Deus, essa coisa de criar esse diálogo com Deus. Gente, eu não sei qual é o percentual, mas o percentual de pessoas que oram sem saber que oração é diálogo, talvez seja de 95% da igreja, ou 90%, eu não sei. A gente não desenvolveu essa coisa de contemplação. A gente depende daquele louvor gostoso de domingo. Então, se naquele dia o som falhar, já era. Se o cantor desafinar, já era. Se o baterista errar a virada, já era. Porque você depende de algo externo para ter um momento assim, aquele momento de uma devoção mais intensa. Intimidade, né? Isso precisa ser diário. Isto não é tão difícil. A gente aprende a ouvir Deus, sentir Deus. A gente aprende a buscar a essência. Aí, querido, o inimigo está aí tentando arrebentar a gente, mas você consegue compreender claramente as suas fraquezas. Porque quanto mais espiritual a gente se torna, eu vou te falar uma coisa, mais fraco você se vê. Quando eu vejo um cara super crente, eu fujo dele. Eu tenho medo de super crente.
Esse pessoal que tem revelação o tempo inteiro, tem oração o tempo inteiro, tem a voz o tempo inteiro, vê anjo o tempo inteiro, sabe onde tem cada demônio, sabe o nome de tudo quanto é demônio. Eu tenho medo de gente tão assim, porque eu sou muito diferente deles, eu sou muito limitado, eu luto contra as minhas imperfeições o tempo inteiro. Hoje de manhã eu vim pra cá, tô meio fechada no trânsito, eu tive que lutar contra as minhas imperfeições, as minhas reações. Então, pelo amor de Deus, vamos botar o pé no chão, gente. Eu percebo que o diabo aparece na Bíblia apenas na esfera da influência. A responsabilidade dele está na influência que exerce sobre as pessoas. Não, ele não é em nenhum momento responsável pelas obras das pessoas. Nós encontramos Adão no seu discurso de defesa, ele fala assim: a mulher que o Senhor me deste, me deu do fruto, e ele termina a sua defesa dizendo: e eu comi. A mulher diz que o diabo influenciou, mas termina o seu discurso dizendo: eu comi. Então a responsabilidade do fato é de Adão, a responsabilidade do fato é de Eva, sob a influência do diabo. Então o mundo espiritual, ele está envolvido, misturado com o mundo que vivemos. Ele participa de tudo que a gente participa, mas a nível de influência, não a nível de responsabilidade. É muito simples entender isso. Você tem os seus amigos na escola e há amigos que são mal influência, são de má influência. Ele vai convidar você para usar as drogas e você tem o direito de aceitar essa influência ou não. Se você nega essa influência, você vai ser louvado e vai continuar no caminho da verdade, no caminho certo. Se você aceita essa influência e a polícia aparecer e pegar, você não vai poder dizer que a culpa é do seu amigo, a culpa é da sua escolha. Então, assim como Deus também nos influencia a verdade, nos influencia a uma vida de caráter irrepreensível, assim o inimigo participa do outro lado tentando me arrastar para o erro. A responsabilidade da decisão é minha. Tudo bem. Nessa perspectiva que nós estamos aqui, o que me parece consenso aqui entre nós, que é normal, acontece das pessoas culparem outros. É normal, acontece das pessoas culparem o inimigo. Mas é necessário que, apesar dessa normalidade, quer dizer, não estou dizendo que é certo, estou dizendo que acontece, é normal que isso... Não é o ideal. Não é o ideal, é que esse tipo de postura nos afasta do conserto, nos afasta da restauração, nos afasta do perdão. Ou seja, quanto mais eu culpo o outro, quem quer que seja, sobre qualquer coisa, e não assumo a minha parcela de responsabilidade naquilo ali, tá certo? Uma parcela, ou é tudo, ou a parte dela. Quando eu não assumo esta responsabilidade, eu estou perdendo esta possibilidade extraordinária que é da restauração, da mudança de vida e da cura, inclusive do caráter, que pode ter sido de alguma forma influenciado e depois ele ficou com essa marca. E também curar de alguns rótulos que as pessoas despertam, né? E falam e execram os outros, acreditando que as pessoas não tenham condição de mudar nunca. O fulano é sempre aquilo ali. Quer dizer, até quando a gente fala sobre Adão e Eva, a gente fala do Adão e Eva de Gênesis 3. A gente não fala de Adão e Eva antes de Gênesis 3. Raramente a gente fala de Adão e Eva após a queda, após a expulsão e o processo que se deu posteriormente. Claro que o nosso foco é esse. Quando se fala de Davi, nós temos 2, 3 ênfases. Mas das 2, 3 ênfases, a principal ênfase qual é? É a queda dele. Pedro também. Pedro, a gente tem umas ênfases que são naturais, né? O nosso olhar vai para aquilo. Talvez seja até uma forma para amenizar a minha culpa. Então eu coloco outras pessoas no meio, dentro dessa questão comparativa. Então vou botar mais alguém aqui, ó, junto comigo nesse erro, tá Davi, tá Pedro, né? Entendeu? Fulano, né? Jacó. Olha, olhando bem, eu acho que eu tô legal, cara. E aí não tem arrependimento. Se não tiver arrependimento, não tem mudança. Essa é a questão que envolve também liderança pastoral. O pastor Josué falou sobre essa questão do discipulado. Muitas vezes isso, o baixo nível espiritual de alguns líderes, ao invés de me levar ao quebrantamento espiritual, meu quebrantamento e a busca de mudança na intercessão pelo outro, faz com que, em alguns casos, nós nos alegremos com a derrota alheia e nos sintamos superiores àqueles, mostrando que, na verdade, se não somos iguais, somos ainda piores.
Eu acho que é tão lindo ver a forma como Deus nos trata e como Ele está ansioso para que esse diálogo, esse confronto, esse aprendizado aconteça. Eu vejo muito isso no diálogo de Deus com Caim, né? Quando Caim já estava no seu interior programando todo aquele ataque contra seu irmão, Deus foi falar com ele e falou: por que o teu semblante está dessa forma? É como se Deus falasse: eu sei o que você vai fazer, mas olha, tem esperança. Se você fizer o bem, também tem esperança para você. Mas ele se recusou. Ele não quis esse diálogo, ele preferiu... Deus disse a ele: você deve dominar esse Deve negócio. dominar. Então, Deus, ele não está te acusando, né? Ele não está querendo te colocar na forca, mas ao contrário. E eu acho que até por isso, ele deixou tantos exemplos na palavra de pessoas que fizeram tantas coisas erradas e que tiveram uma reviravolta, né? Que confessaram seu pecado e tiveram uma nova história, não para que a gente se sinta superior ou para massagear o nosso ego, mas exatamente para servir como exemplo de que houve um arrependimento, houve uma nova postura, assim como Davi, assim como Pedro, né? E eles viveram uma nova história. Então eu tenho que fazer assim também. Vou fazer um adendo aqui. O apóstolo Paulo, ele define o homem em 3 áreas da sua personalidade. Ele fala do crente carnal, crente esse natural e o espiritual. Então, é aí que está, é o desenvolvimento que a pessoa pode ter com Deus, a intimidade que possa ter com Deus, é que vai fazer com ele essa transformação, essa mudança, porque a perspectiva que ele começa a buscar a Deus, ele começa a ver as suas imperfeições, como falou o pastor aqui, ele vai detectando essa introversão, esse mergulho para dentro, ele vai então cedendo a essas mudanças, a essas transformações interiores, porque é o processo. Uma pessoa quando se converte, o processo bíblico, né? A pessoa, ela tem que se arrepender. Esse é o processo para que a pessoa receba o ato judicial de Deus. Depois do arrependimento, ao desenvolvimento, a regeneração, JR, pelo que eu entendo na Bíblia, até a volta de Jesus. Nós estamos a cada dia nos convertendo, porque essa natureza aqui, ela ainda está presa aos efeitos e a tudo que se prende ao pecado nesse mundo. Então nós lutamos constantemente. A nossa natureza, ela inclina, né? Eu até deixei aqui um texto aqui guardado aqui, gostaria de ler. Ela é inclinada para o mal. Então nós temos o sacerdócio de Cristo para lutar contra os desejos da nossa natureza carnal, que agora é espiritual. Paulo diz assim, Efésios 2:2, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aqui pesa algo importante, porque todos quantos não são ajustados, só são justos quem é ajustado com Deus. Todos aqueles que não estão debaixo da justiça de Deus, indiretamente ou diretamente, vai depender de cada um, estão sendo levados por esse espírito da desobediência, o príncipe da potestade do ar. Então, aí a gente vê, aqueles que estão lutando contra os prazeres dessa carne e se despojando no altar do Senhor, como o pastor falou ali, buscando em oração, buscando em consagração, eles realmente serão levados por essa força que realmente a nossa carne, ela é inclinada para isso, porque o pecado, embora não tendo poder sobre nós, mas nós ainda estamos debaixo de toda essa mitigação, essa instigação. Pastor, nós estamos aqui debaixo desses poderes maléficos mesmo. Aí realmente a pessoa, ela vai fazer a vontade do inimigo, não porque ela está possessa, não estou falando de possessão, não. A mente da pessoa está inclinada para o erro, ela já está fazendo a vontade do príncipe da potestade do ar. Queria só pontuar uma coisa rapidinho. Isto a gente não vai entender claramente, enquanto a gente não entender que o outro tem tudo a ver com a minha espiritualidade. Quando ela falou aqui do Caim, qual foi a pergunta que Deus fez para Caim depois que ele matou Abel? Falou, cadê teu irmão? Ele perguntou o quê? O que ele respondeu? O seu guarda-costas. O que eu tenho a ver com meu irmão? Deus não fala assim abertamente, mas é como ele dissesse assim, tudo, seu sem vergonha,
tudo. E aí quando chega Jesus na cruz, ele mostra quem ele é quando ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ou seja, eu tenho tudo a ver com eles. Ele fez o caminho inverso, né? O caminho inverso. Aí vem Estevão, faz igualzinho. Jesus. Tá certo? Começa a reproduzir. Ou seja, é o caminho inverso. Quando eu pego a culpa dos outros, eu estou parecido com Jesus. Quando eu jogo a culpa para os outros, eu estou parecido com Caim. Cada um escolhe o seu caminho. E esse é o processo de restauração, né? Completando aqui o que o pastor Roberto falou. O processo de restauração passa pela fase em que eu reconheço, passa pela fase na qual eu confesso e depois eu deixo. As minhas práticas mudam. É justamente a proposta de Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Então eu preciso expô-la, assumir as minhas transgressões. Mas o que confessa e deixa, porque esse é um outro processo, porque também temos hoje uma cultura de que as pessoas até confessam, né? Mas não deixam, continuam na prática daquele erro, né? Então o deixar confirma que aquilo me fez mal, confirma que eu admito com sinceridade que errei, porque enquanto eu não deixo, eu estou apenas agora, não, eu sou humano, mas errar é humano, mas continuar no erro é burrice. Então a gente precisa expressar essa mudança com novas atitudes. Muito bem, diante daquilo que nós discutimos hoje aqui, aprendemos bastante juntos, né, ouvinte? Aprendemos bastante juntos. Todo mundo tem responsabilidade, precisa assumi-la. Todo mundo tem pecado e precisa confessá-lo e deixá-lo. É fundamental identificar aquilo que é a nossa culpa no processo como um todo, para que a gente possa, pela graça de Deus, encontrar o lugar de arrependimento e mudança, que é algo que é sempre possível, fruto da graça de Deus. O pastor André ressaltou várias pessoas na Bíblia, são citadas, e talvez se fossem contadas por nós essas histórias, nós tiraríamos alguns episódios negativos na vida delas e ficaríamos só com aquilo que consideramos que é mais bonito, mais adequado, vitória. Raramente contamos aquilo que é de fato um problema que nós temos que enfrentar. Estão registrados na Bíblia também para mostrar que pela graça de Deus há esperança para nós, pela graça de Deus. Policial conhecido como japonês da Federal. Já ouviu falar, né? Do japonês da Federal. Você tomou conhecimento aí que ele acabou preso, né? Ele participou da Operação Lava Jato, está preso em Curitiba, condenado por facilitação de contrabando. O senhor Newton, de 61 anos, está numa sala da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, separado dos outros presos. Ele ganhou o apelido de japonês da Federal por aparecer sempre ao lado dos presos da Lava Jato. Ele era um dos chefes da carceragem, onde ele está agora, e responsável pela escolta. Newton virou boneco de Olinda e tema de marchinha de carnaval, se tornando uma espécie de herói daquele momento do país. Notícias como essa fazem você perder a esperança na bondade, credibilidade e caráter das pessoas. Você já se decepcionou com alguém que tinha como herói? A decepção faz com que você tenha dificuldade de voltar a acreditar nas pessoas? Você acha errado criar expectativas? Seria isso que a Bíblia orienta em Jeremias 17, quando afirma que maldito é o homem que confia no homem? Que pensam os nossos ouvintes, começando aqui pelos nossos debatedores? Eu acho que na realidade, as pessoas, assim, mais especificamente esse caso do japonês, eu acho que ele está longe de ser um herói, né? Ele estava exercendo a função dele, o trabalho dele. Ele não foi responsável por nada, ele estava escoltando e ele estava ali. No plantão dele, foi exercendo o trabalho dele. Agora, essa questão de ter um herói, eu acho que é uma questão que é uma necessidade do ser humano criar figuras, né? Às vezes cria em cima do pastor, do marido, dos pais. Então nós temos essa necessidade de criar heróis.
Não acho que isso seja algo errado, mas eu acho que se torna nocivo quando a minha expectativa forma uma imagem de uma pessoa perfeita. Eu posso ter uma referência, sim, e entender que a minha referência, que eu vou chamar aqui de herói, não é aquele super-herói, aquele super-homem que voa, que é perfeito, mas que tem falhas, como eu tenho, como qualquer pessoa tem. Então eu acho que o grande problema é nós gerarmos expectativas em cima de alguém e formarmos uma imagem de perfeição. Isso não existe. E se você forma essa imagem, você vai se decepcionar e a sua queda vai ser grande. Então, tenha a sua referência, tenha pessoas que você admira, que você tenha como exemplo, mas saiba, essa pessoa, ela tem erros, ela tem falhas e ela não é perfeita e nunca vai ser. A figura do japonês da Federal é uma figura assim, cumpria o cumprimento, né, da justiça. Era importante a gente ver sempre ele trabalhando, porque parece que estava assim, de uma certa forma, nos representando, né, com a justiça e punindo o que estava errado. Isso aí realmente caiu na graça do povo e criou assim com uma expectativa de humor e virou até machinha de carnaval e se tornou algo assim muito assim atrativo. Agora, a sociedade, o ser humano, tendo a visão desenvolvimento, desde a micro-sociedade, que é a família, até a macro-sociedade, nós vivemos realmente olhando para um estilo de modelo. Então não tem como a gente fugir disso. Começa lá dos pais e vai para dentro da sociedade religiosa, ou seja, no trabalho. A gente sempre desenvolve uma visão de ser comparado. Isso aí faz parte mesmo do nosso segmento. Agora, criar expectativa é uma coisa assim muito difícil, porque a gente está realmente apostando em alguém que tem falhas, que tem erros, que pode cometer coisas que venham nos desagradar. Então, nesse caso aí, é perigoso. Agora, você realmente colocar uma pessoa que sirva como modelo de exemplo, uma coisa que venha te motivar para as coisas boas, eu acho que é super salutar, isso aí não tem nenhum mal. Agora, a gente criar uma expectativa é perigoso. Eu tive alguns sentimentos quando tomei conhecimento dessa notícia, né? O primeiro, acho que é mais ou menos comum no coração de todo brasileiro, que foi a de tristeza. Indignação? Porque, de uma certa forma, eu particularmente também o tomei como uma espécie de herói, né? Um instrumento de justiça, um cara que estava aparecendo nos momentos que apontavam para uma mudança social no país. Mudança essa pela qual a gente tanto ora, né? Então a gente vai criando, vai associando a imagem dele com esses passos que a justiça brasileira foi dando em prol de uma melhora. Mas, por um outro sentido, eu até louvo a Deus, porque agora a história brasileira está parecida com a da Bíblia. A Bíblia, ela é um livro de muitos heróis, pessoas que são referência para a gente, algumas foram citadas aqui. Mas para nenhum desses heróis a Bíblia esconde os seus defeitos. Davi foi um grande herói, mas os seus defeitos estão lá para vergonha, né, dele, mas também para a nossa maturidade, para a gente aprender isso que a pastora Andréa disse aqui, a maturidade, crescimento, perceber que todo mundo tem defeito. Né? Eu era muito novinho na fé e vivi uma decepção muito grande com um pastor que na minha cabeça e na cabeça da minha igreja na época, era uma espécie de Deus. Ele era uma espécie de Deus. E de repente ele sofreu um problema que chegou a público, aí muita gente conheceu na época. E naquela situação eu fui para o joelho, fui pedir socorro a Deus, porque eu estava em conflito. Eu estava desesperado, porque a figura que para mim era a mais perfeita de todas estava na lama, né? E aí o Senhor me trouxe conforto e produziu maturidade na minha vida, nesse aspecto, que até hoje tem me ajudado até ajudar outras pessoas. Eu louvei a Deus naquele período, porque percebi que Ele era tão homem como eu. Porque eu achei que eu era o único que tinha os meus problemas. Eu olhava para Ele e nunca senti. Então Ele foi muito virtuoso, fez coisas maravilhosas, mas como qualquer outro ser humano, deu ali o seu tropeço. Esse japonês é digno da nossa misericórdia, né? Eu sugiro que a gente ore por ele, para que Deus o ensine, mude o seu caráter como tem mudado o nosso,
E o que ele fez de bom no exercício do seu trabalho ainda está valendo para mim. É o que importa para mim. Olha só, o japonês não cometeu esse erro depois desse projeto da Operação Lava Jato. O japonês tem essa acusação de facilitação de contrabando há muito tempo. Então, a questão do japonês é a realidade do Brasil. Nós tivemos agora 2 ministros que acabaram de ser empossados pelo presidente interino Temer e já perderam a vaga. Por quê? Porque eles estavam completamente envolvidos na corrupção. Todo mundo sabe disso, eles estão na Lava Jato, eles são citados e mesmo assim assumiram uma função de um ministério. Essa é a realidade do Brasil. Eu preciso fazer concessões um tempo inteiro a gente que eu já sei que está enlameada, mas que ainda não foi condenada, porque senão eu não consigo andar. Esse é o sistema presidencial, o sistema político, e muitas vezes pode acontecer até dentro de um contexto familiar, de um contexto de uma empresa e de uma igreja. Então, o japonês, naquele momento, ele foi a pessoa que executou uma tarefa que gente boa mandou ele executar. Gente que julgou e condenou gente ruim, gente que está roubando. Agora, tem um detalhe que eu queria chamar a atenção. Qual é o detalhe? O detalhe é que quando eu quero um caminho facilitado, quando eu procuro uma coisa boa por um caminho escuso, eu perco as grandes oportunidades da minha vida. Quando o japonês lá atrás botou um dinheiro no bolso, se é que ele fez isso mesmo, exato, se é que ele realmente errou, que eu não estou aqui para julgar, quando ele fez isso lá atrás, mal sabia ele que Deus daria a ele o privilégio de ter a cara dele nos jornais de todo mundo, prendendo os bandidos da nação, prendendo os ladrões da nação, os corruptos da nação, e ele se tornaria uma figura respeitado em todo o Brasil. Ou seja, se ele viesse agora candidato a deputado federal, candidato a senador, se ele viesse candidato a prefeito da cidade dele, ganhava. Sem essa história, ou seja, ele por um caminho lícito, por um caminho bonito, ele seria honrado, financeiramente ele teria uma remuneração. Se ele monta uma empresa de segurança internacional, meu Deus, quem que não ia querer um japonês da federal como o seu guia? Ele quis o caminho mais fácil. É assim no casamento, é assim num dinheiro que as pessoas querem ganhar, é assim para ser pastor, que é o caminho mais fácil. Larga a sua igreja e às vezes vai na igreja que te ordenou ali, assim, de qualquer maneira. É o caminho mais fácil para ser presbítero, é o caminho mais fácil para isso, para aquilo. Perfeito. Então, o caminho mais fácil, na hora que você tiver a oportunidade que Deus deu, você manchou sua história. Infelizmente, nós temos que aprender com o japonês da Federal. Ouvinte dizendo, JR, tá difícil confiar, tá cada dia mais difícil acreditar nas pessoas, mas não podemos deixar essas coisas nos contaminarem, temos que olhar para o outro sempre sabendo que são pessoas carnais e não celestiais. Experiências ruins temos muitas, mas não podemos nos abater nem generalizar. Bom, traz aqui o ouvinte a sua palavra pelo nosso WhatsApp 968038319 falando sobre esse assunto. Bom lembrar que quanto à figura do japonês sempre foi adicionado uma questão de humor, né? Diferente do Sérgio Moro. Exato. Você, pelo menos eu nunca vi, vocês já viram, mas eu nunca vi essas máscaras de bloco de carnaval com o Sérgio Moro. Vocês viram? Tem? Eu não lembro. Não. Do japonês tem um monte, inclusive agora talvez deu uma encalhada aí, né? Pelo menos são as matérias que nós estamos vendo sobre esse assunto. Então existe uma diferença que o brasileiro gosta também de associar a uma questão muito séria, um olhar divertido. E o japonês encarnava esse olhar divertido do brasileiro, tanto que quantas charges, quantas memes nós vimos. Existe até uma meme do japonês prendendo o japonês, ele de policial e ele de civil, entendeu? Entrando para que pudesse aí ser preso. Ou seja, tem essa pitada de humor que a gente sempre sabe que o brasileiro tem. Agora, o que não tem graça alguma são as questões que envolvem as Olimpíadas. E uma delas é que muita gente está planejando não estar presente quando, na verdade, até por obrigações profissionais deveria estar. São 11h52 aqui no Rio de Janeiro. A co-apresentadora do programa Today da rede norte-americana ENBC,
A Savannah Guthrie disse que está grávida e não virá ao Brasil para cobrir a Olimpíada do Rio por conta de preocupações com o vírus da Zika, o Zika vírus, que possui ligação com casos de microcefalia em bebês. Não vou poder ir ao Rio, disse Savannah aos telespectadores do programa matinal nessa última terça-feira. Os médicos disseram que não devo por causa do Zika vírus, então irei perder. Savannah, de 44 anos, disse que está esperando seu segundo filho para o final do ano. No lugar dela, você também deixaria de vir ao Brasil para as Olimpíadas? Você grávida, podendo não estar aqui, pensa aí, ouvinte, você acha que a decisão da apresentadora é um medo exagerado ou é uma prudência? Aliás, com todas as questões desse vírus, você tem sentido medo de ficar adoecido? Você já deixou de fazer alguma coisa por medo que sua saúde fosse atingida? Eu quero ver a sua opinião, ouvinte, começando aqui ouvindo os nossos debatedores. Bom, eu como mãe, no lugar dela, eu deixaria sim. Deixaria porque eu acho que o meu filho está sempre em primeiro lugar, né? Morando fora do Brasil, a gente não tem uma visão mais clara, né, do que está acontecendo aqui. As notícias chegam de uma forma, às vezes, muito deturpadas. Então, eu abriria mão, sim. Eu acho que até morando no Brasil, se eu não tivesse filhos, eu abriria mão de ficar grávida nesse momento, né? Para a segurança do meu filho. Olha, então, aqui um ouvinte nossa pelo WhatsApp dizendo, JR, eu tenho uma amiga que vai se casar agora em breve, no final do mês, e ela está muito triste porque sua única irmã não poderá estar no casamento porque ela está grávida e mora na Suíça. E os médicos na Suíça disseram, não vá ao Brasil, não vá ao Rio por causa do Zika vírus. Eu acho que uma atitude de precaução mesmo, não tem nada de medo mórbido aqui, de coisa doentia, mas é uma coisa que a pessoa tem que realmente se resguardar, atitude de coerência. Realmente pode acontecer dela vir e não ter nada, mas pode acontecer dela vir e realmente ser atingida por esse mal. Então não vejo nada assim que venha tentar denigrir a imagem dela, o posicionamento dela. Acho que a posição dela é de extrema coerência e de prudência. Realmente a gente está sendo atingido por esse mal, não só no Rio de Janeiro, mas o Brasil todo, e como também outros países. A atitude dela é de precaução e de ter o seu bebê saudável. Ouvinte aqui participando, dizendo, JR, eu moro no Mato Grosso do Sul, eu amo o Rio, minha família mora aí no Rio, mas ultimamente tenho pensado muito antes de ir para o Rio por causa da falta de segurança. Eu que amo essa cidade penso assim, imagina as pessoas que não conhecem o Rio e só veem as notícias dos jornais. Então essa é a questão, né? Para mim é bem difícil entender uma posição dessa, porque em volta da minha realidade eu não vejo esse terror todo que se faz em cima do Zika vírus e etc. Mas pensando com quem está lá fora, a gente entende perfeitamente. Quando eu vim ao Rio de Janeiro a primeira vez, eu já tinha 3 trancas na porta, eu quase coloquei mais umas 10, porque eu tinha um pavor desse lugar aqui, né? E a minha família do Nordeste também é muito incomodada com o fato de eu morar aqui ainda. Depois que eu me aposentei, meu pai me perturba todo dia, por que você não vem embora, rapaz, sai desse lugar daí, esse lugar perigoso. E eu falei, pai, mas a gente está cuidando da igreja. Ele falou, abre igreja aqui, rapaz, aqui também tem gente precisando, sai desse lugar aí, as crianças correndo perigo, sai de casa, não sabe se volta. Então, quem está de fora não tem noção de que não é tão ruim assim a situação, né? Aliás, mas aqui, pastor, pelo WhatsApp aqui, olha, muitas meninas, especialmente as mulheres aqui, de vários lugares, dizendo eu também não iria. Então, é exatamente isso. Eu conheço muita gente que teve fora, Zika. Né? Quem está de fora tem essa visão. Eu falei aqui com o pastor Josué, eu vi um atleta olímpico que vem competir no Brasil, ele mandou congelar o sêmen dele, para não ter problema, porque com sêmen congelado mais à frente ele vai querer filho, e já tem uma garantia de um sêmen puro, né? Não contaminado, caso ele pegue a Zika aqui. Pai, mas que interpretação. Então, o que desse jeito é melhor esse cara não entrar aqui no Rio. Eu que não quero ele aqui mais. Então, para mim é complicado, mas a gente entende as pessoas postura. E a prudência
nunca vai fazer mal. A delegação coreana, acho que produziu uma roupa que ela tem repelente. Não, mas essa eu já tô interessado. A roupa aqui, você já tem ventilador, que você tem que colocar lá o ventilador, já joga no ar, sabia, olha, né? gente. Aqui ouvinte dizendo, muitos não querem estar presentes aqui nas Olimpíadas por medo de ataques terroristas, e vocês se lembram que no Estado Islâmico lá, pelo menos é o que as notícias que a gente tem, eles anunciaram, enfim, que seria o próximo alvo. E abriram, inclusive, um site em português. Esse é um medo que as outras edições das Olimpíadas já enfrentaram, né? Verdade. Mas agora é muito mais. Eu acho que a gente realmente vive um clima muito perigoso. Eu acho que realmente a gente não tem uma cultura de terrorismo. Você vai, por exemplo, eu fui num jogo em Portugal. Rapaz, você vai assistir um jogo em Portugal, você não acredita. A SWAT inteira, né? Uns tanques de guerra praticamente na rua, os caras tudo com roupa de Robocop. Assim, a cultura dos caras para enfrentar o terrorismo é muito forte. Nós não temos isso aqui. Então nós estamos nos metendo num negócio diferente pra gente. É claro que eu acredito que as autoridades estão trazendo apoio internacional, especialistas isso, aquilo, espero que sim. E também entendo que os lugares onde vai acontecer os eventos serão lugares muito bem guardados, como foi no Pan-Americano, né? Reservaram muito, deram licença para o funcionalismo público, para as escolas deram férias e tudo, e a cidade ficou mais ou menos vazia, o movimento mais fácil, áreas reservadas para passagem dos ônibus que levavam os atletas. Então acho que vai ser feito da mesma maneira e vai dar tudo certo, mas que nós estamos correndo mais risco do que lá fora, sim, porque não é uma cultura nossa. Agora, se a minha mulher tivesse que engravidar no Rio de Janeiro hoje, eu estaria muito preocupado, sim, porque eu já tenho caso próximo de mim de gente que está com suspeita. Então, é muito duro. Olha. É muito duro. Eu ficaria muito preocupado da minha mulher grávida nesse momento aqui no Rio de Janeiro, eu ficaria assim. Nós já informamos aqui de várias pessoas que podem e que engravidaram e que mudaram. Estão morando em Orlando. Entendeu? Mudaram para Flórida. Vão passar lá 9 meses, a criança nasce lá, ou pelo menos passa o prazo mais complicado para isso, ou vão ter um tipo de acompanhamento. É uma questão grave, não é uma questão simples, né? É o futuro, né? Ouvinte dizendo, olha, se eu fosse turista, eu também faria o mesmo. Tô achando que a pesquisa foi, você quer sair do Rio durante as Olimpíadas? Olha, ia ter uma galera dizendo, a gente troca. Porque pela repercussão aqui, muita gente se coloca no lugar das pessoas que podem não estar aqui, no caso da grávida. Agora, deixar de morar no Rio, quer dizer, violência tem em todo canto. A gente está vendo hoje aqui Tel Aviv, que é um lugar super vigiado. Você imagina que lá, se alguém quiser jogar um míssil contra Tel Aviv, só para citar Tel Aviv, já sai um míssil de Tel Aviv contra o míssil e explode o tal míssil que vinha. Você passa em todo lugar, tem vigilância em tempo inteiro. E alguém pode chegar num restaurante, numa área de restaurante e levantar uma arma e atirar. Como aconteceu, ou seja, a violência está em todo lugar, infelizmente, né? É verdade. Agora, esse alarde não é só um alarde, né, o Jota? Realmente a gente está num momento de alerta total, e a precariedade hospitalar, o atendimento, a pessoa que está vitimada com um mal desse, realmente nós estamos vivendo um tempo muito ruim, muito difícil. Devemos orar, pedir a Deus que não aconteça piores coisas, mas desde o perigo da zika, né, chikungunya, até o problema social, esses problemas desse governo paralelo, que é o governo de traficantes, de bandidos que estão dominando realmente as ruas, dominando a sociedade. A gente anda realmente assustado. Não temos que ter medo de parar de viver, mas temos que andar preocupados, alerta, devemos andar assim. Tem aqui um ouvinte dizendo: as pessoas que moram fora não sabem da missa à metade. A expressão normalmente é um terço, né? É para poder fazer missa com terço, né? Mas aqui da missa à metade, o que está acontecendo por aqui, compartilham dos nossos queridos ouvintes. Aqui eu quero agradecer pelo carinho da audiência e todos aqueles que participaram conosco, nos ajudando a construir hoje o nosso debate 93
e agradecendo especialmente aos nossos queridos debatedores pela palavra de cada um deles no programa de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. E aí, Marcela? JR, nós perguntamos aos ouvintes sobre a pesquisa do tema principal, se normalmente eles têm dificuldade de assumir os erros. 28% deles assumem que têm essa dificuldade. A alegria do Senhor Aqui. 93. Muito obrigado, pastor Josué Valandro Júnior, querido, um forte abraço. Forte abraço, JR, prazer estar com vocês aqui. Essa semana a gente deve ter algumas pessoas participando aqui do debate e também das programações da rádio, que vão estar numa conferência muito bonita hoje, que é o Solteiros por Enquanto. Que Deus abençoe a todos. Um beijo. Maravilha. Pastora Andréia Mello, obrigado. Deus abençoe sempre. Eu que agradeço, é sempre um grande prazer estar aqui com todos vocês. Um beijo pro pessoal da Ilha do Governador. Maravilha, muito obrigado, pastor Jean Max. Um abraço pra Ilha, né, pastor Jean Max? Claro, também, né? Claro, um abraço pra Ilha. Obrigado, JR. Um prazer enorme estar aqui. Um beijão pra Misilene, minha esposa. Inclusive, ela pediu pra transmitir isso a vocês também. Obrigado. E pra nossa querida igreja, a ADIG ali da freguesia. Um beijão. Reverendo Roberto Barnabé, forte abraço, querido. Muito obrigado, um abraço muito grande, Jota, por estar nessa mesa aqui especial. Quero mandar um abraço também para a Igreja Nazarena em Olinda, ao nosso irmão que pediu, pastor, manda um alô para mim, Rodrigo de Niterói, tá ligado? Um beijo, Rodrigo. Nosso e também o nosso amigo. amigo Juarez Garcia, obrigado. Maravilha, quero agradecer o carinho da sua audiência, ouvinte. Quero convidar você a estar orando conosco aqui agora. Pastor Josué vai orar com a gente, nós vamos orar como temos orado todos os dias, né? Pelos temas do programa de hoje, por aqueles que estão vivendo sem assumir as suas culpas e responsabilidades e por isso não são perdoados, não encontram esse lugar do alívio, esse oásis no meio de um deserto terrível, que é aquele tempo onde a pessoa vive sob a culpa e não consegue encontrar o lugar de descanso. Vamos orar pelos nossos modelos, pelos nossos heróis ou supostamente heróis e as decepções que nos produzem quando não são aquilo que nós achamos que eles fossem, ainda que eles nunca tenham feito nada para parecer que são aquilo que nós achamos que na verdade eles eram, e nos encontramos com a realidade de que eles não eram nada disso. Vamos orar também pedindo a Deus que nos dê a sabedoria quanto ao medo, à prudência, o equilíbrio em relação a esses dois assuntos que podem de alguma forma paralisar a nossa vida e nos impedir de agir. Nós confiamos no Senhor e a nossa vida está nas mãos do nosso Deus e Pai. E como temos feito todos os dias também, vamos orar pela cura dos enfermos. Temos lembrado de maneira especial do Mateus, o filho do Odilon e da Eichela, o irmãozinho do Lucas, pedindo aqui a bênção da cura de Deus sobre a vida dele, orando também pelo consolo aos corações enlutados em nome de Jesus. Santo Deus, a gente, depois de um debate desse, começa a refletir sobre várias coisas, sobre as nossas próprias vidas. E a gente, ó Deus, precisa pedir perdão ao Senhor dos nossos pecados, dos momentos em que a gente tentou passar uma culpa, do momento que a gente não aprendeu a lição do momento, não conseguiu olhar para dentro da gente e ver o que teu Espírito estava dizendo. Senhor, nos ensina a trabalhar a nossa vida, o nosso caráter à luz da tua palavra. Nos dá essa sinceridade como líderes espirituais e que isso tome conta de todo o teu povo, que haja um avivamento nessa cidade que tem produzido medo. Uma cidade que produz medo, mas por que se a tua igreja está aqui? Ó Deus, nos dá essa cidade, que cada pessoa que está ao alcance da minha voz agora, ore pela cidade, clame, e que haja uma transformação na nossa cidade pelo poder do nome de Jesus Cristo. Lembramos, ó Deus, dos nossos heróis. Alguns deles têm tantos defeitos, mas eles têm tantas coisas boas também. Deus nos ajuda a não perder a nossa alegria de vê-los como heróis, seja o nosso pai, a nossa mãe, um líder, porque tem defeitos, que nós possamos ajudá-los a melhorar, que tenhamos uma comunidade terapêutica, gente que ajuda a gente que ama a gente que transforma a gente pelo poder do Evangelho. Lembramos agora dos enfermos, Senhor, em especial do Mateus. Senhor, aquele menino saindo daquele leito, talvez seja uma marca histórica do teu poder nesse país. E é o que eu te peço. Livra o Mateus
daquele leito. Que Êxtila e Odilon tenham a alegria de dar um testemunho para toda a nação de mais um milagre. Não dependemos de mais um milagre para saber quem tu és. Não dependemos de mais um milagre para reconhecer o teu poder. Mas, Senhor, nos dá esse milagre. Tira o Mateus daquele leito, para que ele possa ser um proclamador da tua glória. Tira ele perfeito daquele leito, é o meu pedido. Visita os enlutados, os enfermos, os que carecem da tua voz, e por isso ouve esse programa com o pastor JR todos os dias, querendo aprender da tua palavra. Manda o bálsamo da tua presença agora sobre nós, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.